A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador. E eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado como glorioso mensageiro de Deus. Mas o inimigo de Deus se revelou quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática, o mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão. Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem, à tradição popular ou à Escritura, dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo, e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A esperança começa a ser massacrada quando as 7 pragas do Apocalipse 16 começam a cair no mundo numa sucessão rápida de eventos. Estes serão os mais horríveis flagelos jamais vistos pelo homem. A primeira praga será extremamente dolorosa e provocará desmaios e agonizante sofrimento aos perdidos. Mais 6 devastadoras pragas rapidamente virão. O mar e os rios se tornarão em sangue. O sol terá tal força que provocará queimaduras com sua intensidade. De tal forma, praga após praga virão. O terror reinará, tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico. Durante este período, alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos, onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor. Outros lançados em prisões.
embora aparentemente abandonados pelo homem, não foram esquecidos por Deus. Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas, da mesma forma como os filhos de Israel foram preservados durante as pragas que caíram no Egito. Neste momento, os salvos passam por um momento de angústia em suas almas. O principal pensamento em suas mentes: estamos em paz com Deus? Finalmente, encontram paz em suas consciências, confiando nas promessas de Deus. Assim sendo, o dragão irou-se com a mulher, e foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Persuadidos pelo falso Cristo, os miseráveis perdidos têm como única esperança para alívio das devastadoras pragas a eliminação daqueles que se opõem a eles. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Assim sendo, o campo de batalha espiritual tem aqueles que seguem as tradições humanas e adoram a besta, contra aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esta é a batalha final do Armagedon, o mundo perverso que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus. E finalmente o momento em que Deus entra em cena para resgatar os seus filhos fiéis.